no livro de Gênesis, capítulo 21 e o versículo 8 em diante, que diz o título assim: Agar no deserto. Vamos ler com a ajuda de Deus e a guia do seu Santo Espírito. Isaac cresceu e foi desmamado. Nesse dia em que o menino foi desmamado, deu a Abraão um grande banquete. Vendo Sara que o filho de Agar, a egípcia, o qual ela dera à luz a Abraão, caçoava de Isaac, disse a Abraão: rejeita essa escrava e seu filho, porque o filho dessa escrava não será herdeiro com Isaac, meu filho. Pareceu isso muito penoso aos olhos de Abraão, por causa de seu filho. Disse, porém, Deus a Abraão: não te pareça isso mal por causa do moço e por causa da tua serva. Atende a Sara em tudo o que ela te disser, porque por Isaque será chamada a tua descendência, mas também do filho da serva farei uma grande nação, por ser ele teu descendente. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, tomou pão e um odre de água, pô-los às costas de Agar, deu-lhe o menino e a despediu. Ela saiu andando errante pelo deserto de Berseba. Tendo-se acabado a água do odre, colocou ela o menino debaixo de um dos arbustos e, afastando-se, foi sentar-se defronte, à distância de um tiro de arco, porque dizia: assim não verei morrer o menino. E, sentando-se em frente dele, levantou a voz e chorou. Deus, porém, ouviu a voz do menino, e o anjo de Deus clamou dos céus a Agar e lhe disse: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino. Daí onde está, ergue-te, levanta o rapaz, segura-o pela mão, porque eu farei dele um grande povo. Abrindo-lhe Deus os olhos, viu ela um poço de água, e, indo a ele, encheu de água o odre e deu de beber ao rapaz. Deus estava com o rapaz, que cresceu, habitou no deserto e se tornou flecheiro. Habitou no deserto de Parã, e sua mãe o casou com uma mulher da terra do Egito. Glória a Deus. Amém. Esta passagem é uma passagem que ela é muito conhecida. Porém, vamos entrar nessa história, e a revelação que Deus tem para a nossa vida é aquilo que eu sempre digo: uma palavra que vinha ao meu coração, um encontro da minha alma, da minha necessidade, muda a minha história, mudará a tua história também. Estamos aqui falando de uma serva chamada Agar. E esta serva, ela era egípcia. E nós sabemos, pela palavra do Senhor, que romano não poderia fazer outro romano escravo. Ou seja, a mesma nação não poderia escravizar os seus patriotas. E esta mulher egípcia era escrava. Nas andanças de Abraão, em uma dessas andanças de Abraão, ele foi para o Egito, e a Bíblia diz que de lá ele volta do Egito. E quando ele volta do Egito, vem com ele escravos, escravas. Ele prospera, e ali vem esta mulher chamada Agar. E o que a Bíblia diz sobre alguém escravo? Naquela época, nós sabemos, lá pela viúva, na época de Eliseu, quando o seu esposo falecia, seu esposo morria, o credor vinha para receber a dívida, e não tendo ela com que pagar, pagava-se com os filhos eram vendidos, era entregue ao credor, e então a viúva ficava só. Então, se não tivesse filhos, ela pagaria com a sua vida, ou seja, ela se entregaria a ser escravo, ela entregaria-se a ser escrava. E nós vemos aqui como uma mulher egípcia poderia ser escrava.
escrava ainda de uma outra nação. Se era a maior potência da época, se era a maior nação da época, eram os egípcios, cultura alta, prosperidade alta, ciência alta. De repente uma mulher se vende como escrava. Como estava a condição de Agar nesta época? Ela havia pelos sábios que dizem que ela havia perdido o esposo e ela não tinha com o que pagar, ela não tinha, a dívida foi alta e ela não tinha filhos para pagar com seus filhos. Então ela vai ali se vender como escrava para poder pagar uma dívida. Ou seja, quem compra Agar foi Abraão. Então Abraão comprou dos egípcios uma serva que era de naturalidade egípcia, e ali vem Agar, aquela serva, aquela escrava, a vir para a nação, vir para o povo de Deus, ou seja, vir para o lado, ser serva de Sara, serva de Abraão. E a condição desta mulher era terrível. Ser escravo nessa época era terrível. Nós estamos falando de alguém que perdeu tudo na vida, mas aleluia, nos caminhos insondáveis do nosso Deus, nos seus olhos infinitos que prescruta o profundo de um ser humano, de uma alma, ele tem os seus caminhos, as suas maneiras de trabalhar e de agir, meu amado, minha amada. Deus olhou para uma serva egípcia e falou: eu vou mudar a história dessa serva, eu vou mudar a história desta mulher, porque ninguém sabe qual é a profundidade das razões em que ela se vendeu como uma escrava a um povo estrangeiro. Mas nós sabemos que pelas histórias, aleluia, Deus visita, aleluia, o estrangeiro. Deus visitava a estrangeira que peregrinava em Israel, aleluia. E eu creio que nesta noite Deus está visitando alguém, Deus está libertando alguém, Deus está trabalhando na vida de alguém, aleluia, que não estava entendendo, que não está entendendo o seu caminho. Agar, como que Agar vai viver agora? Ela tinha a sua nacionalidade egípcia, mas ela foi comprada por Abraão e andou ao lado de Abraão, aleluia. Nem tudo que parece cativeiro é cativeiro, nem tudo que parece derrota é derrota, nem tudo que parece fracasso é fracasso, aleluia, porque nos caminhos do Senhor, aleluia, um não, aleluia, que na hora nós não entendemos, o Deus vem dar o seu sim e faz algo novo acontecer na nossa vida. Bendito seja o nome santo do Senhor, aleluia. Esta mulher como escrava, Deus tira ela lá da nação dos egípcios, e o egípcio cultuava a vários deuses, eram vários deuses que tinha ali naquela nação, vários ídolos. De repente aquela mulher se vê sem os seus deuses, se vê sem a sua nação, se vê sem os seus cultos pagãos. De repente ela se vê ali ao lado de Abraão, ao lado de Sara, aonde, aleluia, nós cremos, a Bíblia diz, o salmista Davi diz que o servo, aleluia, ele amava o seu Senhor, o servo olhava para as mãos do seu Senhor e via a obra que o seu Senhor fazia. Eu quero acreditar que esta mulher, por nome Agar, ela olhava para Abraão e dizia: meu servo, meu amo, olhava para ele, para aquela fé daquele homem, olhava para Abraão, o pai da fé de 4 religiões do planeta, olhava para ela já não estava mais no meio dos seus deuses, ela já não estava mais no meio da sua própria nação, era uma estrangeira em pátria estranha, mas ali Deus escolhe aquela mulher, aleluia. Ela foi, sim, ela perdeu tudo que ela tinha, porque não é por vista, não é pelo nosso olhar, mas é pela soberania, pelo poder do Espírito de Deus, pelos caminhos insondáveis do nosso Deus, que Ele vem e nos abençoa, vem e muda a nossa história e quebra cativeiro na nossa vida, mas Ele permite coisas acontecer para o nome dEle ser glorificado, Ele permite circunstância acontecer para que Ele seja exaltado na nossa vida. Esta mulher, Agar, que não tinha crença mais, havia perdido a identidade dela, a nacionalidade dela era agora serva de Abraão, mas olha quem Deus escolhe para colocar esta mulher,
aleluia, Abraão, nada além, nada mais do que Abraão, o pai da fé. Vamos imaginar que ela não cultuava mais os seus deuses, mas ela olhava para Abraão. Abraão dobrava os seus joelhos e orava ao Deus invisível, porém real. Eu quero crer que isso começou a despertar na vida de Agar, começou a ensinar Agar. A fé de Abraão, ela é contagiante. Bendito seja o nome santo do Senhor. E ainda que esta mulher havia perdido tudo na sua vida, ainda havia perdido família, perdido a parentela, havia perdido tudo, foi vendida como escrava, aleluia, lá pelo seu próprio povo, os egípcios, mas Deus, aleluia, por o seu infinito amor e bondade, escolheu essa mulher para que do ventre dela, aleluia, nascesse Ismael, ainda que não foi no caminho natural, no caminho compreensivo de Deus, ou melhor, no caminho compreensivo do ser humano, pelo agir de Deus, Deus escolheu essa mulher para que, através do ventre dela, aleluia, alguém, nações, a Bíblia diz que 12 reis nasceu através da semente, aleluia, que foi depositada, colocada no seu ventre. Bendito seja o nome santo do Senhor. Se ela ficasse lá, o que iria acontecer com ela? Uma escrava vendida lá para aquele povo? Não. Deus escolheu Abraão para cuidar de Agar. Deus escolheu Abraão para que na vida de Abraão fosse semeado a fé, fosse semeado uma semente de fé, fosse semeado uma semente de esperança, fosse semeado uma semente de vida, fosse semeado uma semente de bênção, fosse semeado uma semente de prosperidade. Hoje Deus, por essa palavra, está semeando palavra de vida no teu coração. Hoje por esta palavra Deus está semeando palavra, aleluia, de abundância, de prosperidade, de cura, de libertação, de salvação, de quebra de maldição na sua vida, de quebra de cadeado, quebra de cativeiro na sua vida aí, da condição de escravo, na condição de escrava, aleluia. Seja alguém que vai superabundar a vida através de ti. Seja alguém, se coloque de pé por esta palavra e por essa mensagem, que assim que você possa estar na condição de Agar, aleluia. Hoje o Senhor, pelo teu Espírito Santo, o melhor amigo que temos é o Espírito de Deus, te consolando e te confortando e dizendo, aleluia, eu estou contigo. Bendito seja o nome santo do Senhor. Mas Deus, no seu infinito amor, bondade e sabedoria, não olhou para os caminhos natural do ser humano, mesmo Abraão sendo o pai da fé, aleluia, ele foi por um caminho aonde Deus, em sua soberania, escolheu, porque Deus usa a nossa humanidade, Deus usa a tua fraqueza para converter em fortaleza, Deus usa o nosso desânimo para converter em ânimo, Deus permite acontecer coisas na nossa vida, para que o nome dele seja glorificado e exaltado, meu amado, minha amada. Mas aprove nesta noite alguém se colocar de pé, alguém ser abençoado, alguém ser transformado, alguém ser edificado, mesmo sem entender o teu caminho, mesmo sem entender o processo da tua vida, mesmo sem entender o que você está passando. Entenda essa palavra pela fé, que Deus está vindo ao teu encontro, Deus está te salvando, Deus está mudando o cativeiro, Deus está fazendo algo novo na sua vida a acontecer por esta palavra. Bendito seja o nome santo do Senhor, aleluia. Aí Deus vai permitir, porque nada acontece sem a permissão de Deus. Deus permite nascer Ismael do ventre de Agar. Agora esta que era escrava, ela já tem algo ali mais profundo com Abraão, aleluia. Aleluia, o vínculo da fé. A Bíblia diz que a perfeição, o vínculo da fé nos conduz à perfeição. Que haja fé em ti agora, que haja fé no teu coração, bendito seja Ele, aleluia. O que foi acontecendo ali? Situações, circunstâncias, sabe para quê? Para Agar ser abençoada, porque a Bíblia diz que Deus havia prometido a Abraão que lhe daria um filho. Havia prometido a Abraão, ei Abraão, a sua descendência será como pó, aleluia, como areia do mar, será como estrelas nos céus. Deus já havia prometido a Abraão uma bênção. Deus já havia prometido a Abraão que dele sairia, da sua entranha nasceria Isaac, seu filho.
e dele seria abençoado todas as nações da terra. Como entra uma escrava nessa história? Porque Deus queria mudar a história daquela escrava, Deus queria mudar a história daquele povo. Bendito seja o nome santo do Senhor, aleluia. Deus queria abençoar, e então Deus permite coisas acontecer, onde Sara vai dizer a Abraão: eu não lhe dou filhos, mas olha a promessa. Não se esqueça da promessa que Deus fez na sua vida. Não, hoje é noite de lembrar novamente aquilo que Deus lhe prometeu lá atrás. Não desvie para a direita nem para a esquerda, olhe para Ele, continue olhando para Ele. Sabe por quê? Você olhando para Ele, as tuas petições são ouvidas. Olhando para Ele, o milagre acontece. Olhando para Ele, a porta se abre. Olhando para Ele, o milagre acontece. Aleluia! E então, Sara permite a Abraão ter um filho com Agar, para que Agar fosse abençoada, para que Agar fosse mudada a sua história. Aleluia! Então nasce Ismael. Então a condição de Agar já começara a mudar. Nós vemos aqui que o filho de Agar caçoava, zombava de Isaque. Olha, como é que pode? Aquela que era escrava agora está em outra condição? Aquela que estava embaixo agora está sendo colocada por cima, e aquela que estava em cima foi colocada por baixo? Você está entendendo que o que Deus, aleluia, o que Deus faz é soberano? Talvez hoje você está por baixo, mas amanhã você estará por cima. Hoje você está numa condição difícil, amanhã Deus te libertará, amanhã Deus revelará o que Ele está fazendo agora na tua vida, no mundo espiritual. Deus está te levantando, Deus está te colocando de pé, Deus está salvando, Deus está curando, Deus está te abençoando. Você está entendendo isso pelos olhos da fé? Então vai recebendo, vai entendendo a mensagem, vai entendendo a palavra, porque assim como foi na vida de Agar, Deus é contigo. Deus é contigo no nome de Jesus Cristo. Aleluia. Então já começava a se desentender por uma soberania de Deus. Aleluia. A Bíblia diz lá no livro dos Juízes que Sansão foi permitido ele ir lá no meio dos filisteus, casar com alguém que não era do seu povo, mas a Bíblia vai dizer: e não sabia o seu pai que Deus era com ele, que Deus estava com ele. Oh, meu amado, minha amada, abra teu coração, vamos entender a palavra, vamos entender o que Deus está falando conosco nesta noite. Bendito seja Ele, aleluia. Nasce Ismael começa a crescer, e ali começam as desavenças. De repente, vamos chegar aqui no texto que lemos, aonde Sara manda despedir Agar, aonde Sara manda despedir o menino. Aquilo lhe soou pesado para Abraão, aquilo lhe soou muito triste para Abraão, mas de repente Deus fala com Abraão: ei, Abraão, eu tenho algo particular na vida de Sara, ou melhor dizendo, eu tenho algo particular na vida de Agar, eu tenho algo particular também na vida de Ismael, aleluia. Eu estou no comando, eu estou no controle desta nação, estou no controle da tua vida, estou no controle de Sara, estou no controle da tua escrava, estou no controle desse teu filho, porque, aleluia, eu vou cuidar dele, eu vou cuidar de Sara, mas a minha promessa na tua vida ainda permanece de pé. A minha promessa na sua vida é através de Isaque, a minha promessa na sua vida é através de Sara. Aqui Deus não muda decretos, quando Ele decreta algo a teu respeito, passará os céus e a terra, mas Ele vai cumprir aquilo que Ele decretou na sua vida. Meu amado, minha amada, tão somente acredite, tão somente confie que os caminhos do Senhor são insondáveis, aleluia. Ele faz o seu caminho no meio do mar, Ele faz o seu caminho nas asas da alva, Ele faz o seu caminho no meio da tempestade. Bendito seja o seu santo nome. De repente Deus fala para Abraão: Abraão, despede Agar e despede Ismael. Olha, meu amado, minha amada, se Abraão não entendesse, se Abraão não tivesse a fé inabalável no Deus Todo-Poderoso, invisível porém real, talvez ele pensaria: não, é um pensamento meu, é algo que veio pela aflição, pela perseguição, pela afronta, pela prova, pela luta, eles não estão se combinando. Talvez isso viesse na vida de Abraão de uma forma onde negativa, onde ele ia falar: não posso fazer isso, mas ele entendeu, ele ouviu a voz de Deus, que mesmo no meio da tribulação,
salvação. Aquele que confia, aquele que acredita, ouve a voz do Senhor. Ouça a voz do Senhor falando contigo nessa hora, que no meio dessa adversidade, o Senhor vai criar um caminho para a tua vida, o Senhor vai criar uma situação, uma circunstância, mas esteja atento, com os olhos abertos, ouvidos atentos, o que Deus está falando nessa noite, com tua alma e com tua vida, porque a hora que acontecer, é não abrir e fechar de olhos, Deus muda a tua casa, Deus muda a tua vida, Deus muda cativeiro, Deus quebra corrente, Deus faz, aleluia, o impossível acontecer. De repente, Deus aqui fala para Abraão, despeça ela, aleluia, aquilo. Abraão creu pela fé, mesmo sem entender, mesmo sem compreender aquilo, e vai aqui no versículo 15, aleluia, vai dizer que ele deu a ela um odre de água, deu pão para ela e para o menino, e despede o menino, mas ali agora, já havia uma promessa, já havia uma palavra na vida de Ismael, que dele, aleluia, Deus faria uma grande nação. É somente uma palavra, e Deus cura, e Deus liberta, e Deus salva. É somente uma palavra e uma direção, é somente um agir de Deus, e o mundo se abre, o mundo espiritual, as portas se abrem, e Deus muda a tua situação, em nome de Jesus Cristo. É agora, é vivendo o ápice, é vivendo o sobrenatural. A palavra foi lançada, a palavra profética foi lançada, eu vou fazer de Ismael uma grande nação. Já vi agora, sobre a vida de Agar, uma promessa também, aquela que era escrava, já não era mais escrava, porque ela foi despedida, ela foi mandada embora, ela foi dado pão, ela foi dado água, aleluia, mas ela vai caminhando pelo deserto, agora, sem ser escrava, somente como uma palavra, andando errante, pelo deserto de Berseba, andando ali, com aquela água, com aquele odre, vai acabando a água, vai acabando o pão, vai acabando o alimento, aleluia, mas não acabava o deserto, vai acabando as forças, mas não acabava o deserto, vai acabando a sabedoria, o conhecimento dela andando ali, e acabando a força, a vida daquele menino, chamado Ismael, estava se acabando, mas uma coisa era certa, ela já não era mais escrava, ela já não era mais, aleluia, alguém que dependia de uma palavra de Abraão, alguém que dependia de Sara, alguém que dependia ali, talvez de humilhações. Não, ela não era mais escrava, estava no deserto, mas não era mais escrava. Ei, você pode até estar no deserto, mas você não é mais escravo, nem escrava por essa palavra. Que a tua alma seja livre hoje da depressão, que a tua alma seja livre hoje da perseguição, que a tua alma seja livre hoje, aleluia, da tristeza, que a tua alma seja livre hoje da fraqueza, do desânimo, aleluia, seja livre para a glória e honra do nome santo do Senhor. A partir de agora, a partir desse momento, na tua vida, pode tudo estar do mesmo jeito do lado de fora, mas do lado de dentro não. Ela estava no deserto, mas não era mais escrava, ela estava sobre a proteção do Senhor. Oh, aleluia, aleluia. Eu quero abrir um parênteses aqui e dizer que quando eu me batizei, quando eu desci as águas do santo batismo, eu continuava na mesma condição pelo lado de fora, mas pelo lado de dentro tinha paz já, tinha alegria, tinha, aleluia, força, tinha ânimo para continuar, pois havia acabado toda a esperança, havia acabado toda a minha força, todo o meu ânimo. Mas quando eu levantei, aleluia, eu saí daquelas águas, algo na minha vida, dentro de minha vida, sido transformado, a presença de Deus veio, superabundou. Sinta a presença de Deus aí agora, como aquela palavra lançada sobre a vida de Agar, sobre uma promessa sobre Ismael, a promessa de Deus na sua vida agora, receba em nome de Jesus, para que haja algo de dentro para fora, e não de fora para dentro, porque Deus, o seu Espírito, é de dentro para fora. Sinta algo dentro de ti agora, seja liberto, seja livre agora, de dentro para fora, no nome de Jesus Cristo, aleluia. Esta mulher, esta mãe agora, que era escrava e não é mais, ela está ali no deserto de Berseba, acaba tudo, acaba água, acaba pão, de repente ela fala, vamos morrer, ela pega o menino, ela pega o seu filho, no passado ela já tinha perdido tudo, e ali novamente pela segunda vez, ela havia ali achado que havia
perdido tudo, estava perdendo o menino, deixou o menino no arbusto ali, e foi um tiro de 30 metros, 40 metros, diz os sábios, ali, desfalecendo naquele sol causticante, desfalecendo a sua alma, e o menino chorava, e ela vai na angústia, no meio da prova e da dificuldade, no meio da solidão que ela estava, vamos morrer, ei, o que estou dizendo aqui é para que você tenha ousadia. Talvez você perdeu algo, talvez você, aleluia, está sozinho. Ei, eu quero dizer que você não está sozinho, não está sozinha. Talvez você pensa que perdeu algo. Não, Deus te deu livramento. Aleluia, sabe por quê? Porque Deus quer fazer algo novo na sua vida. E existem as fases da nossa vida, como teve a fase na vida de Agar, lá no Egito, depois da escravidão. Agora ela está no deserto, mas não era mais escrava, estava perdendo o menino, mas Deus que fez a promessa, ali estava ele para ajudá-la. Aleluia, porque a sua palavra não torna vazia. Aleluia. De repente, ela olha e não vê nada, mas de repente uma voz soa. Oh, aleluia, era o anjo de Deus bramando, era o anjo de Deus falando: o que tens, Agar? O que tens, Agar? E hoje Deus pergunta para ti: o que tens? Ah, Senhor, tu já sabe. Deus sabia também o que tinha na vida de Agar, Deus sabia dos problemas de Agar, mas Ele vai perguntar: o que tens, Agar? Mas Ele não espera a resposta de Agar, Ele não espera que Agar falasse nada, pois ela estava desfalecendo. Quando ele faz a pergunta, ao mesmo tempo ele vai dizer: não temas, porque o Senhor ouviu a voz do menino, daí de onde ele está, das profundezas dessa terra, desse deserto. Deus ouviu a voz do menino, e hoje Deus ouve a sua voz por essa palavra. Aleluia. O anjo prossegue dizendo: ergue-te daí, levanta-te, pega o rapaz, segura-o pela mão. Olha a palavra de Deus sendo lançada, como alguém que não tinha mais comida, não tinha mais água, perdeu a esperança, perdeu a força, perdeu tudo. Mas Deus é Deus de providência. Deus é Deus que provê no meio da angústia, no meio da prova, no meio da dificuldade. Você não vê saída, você não vê escape, como Agar também não via, pois a Bíblia diz que de repente, quando ela olhou para a palavra, olhou, aleluia, para aquela mensagem do anjo, de repente ela virou o olho, ela virou o seu olhar, já não era mais a terra causticante do deserto, já não era mais areia quente. De repente ali tinha uma fonte de água, de repente ali tinha um oásis de água. Aleluia, como ela não havia visto antes, como você não pode ter visto antes, que Deus está trabalhando a teu favor nessa noite, nessa hora, mas a partir de agora, Deus está trabalhando a teu favor. Acredite, confie e crê, porque o Senhor é Deus que faz o impossível acontecer na tua vida. Onde havia terra seca, onde havia areia quente, ali agora já não era mais areia quente. Naquele momento havia água fresquinha para ela tomar, havia água fresquinha para o menino que estava desfalecendo tomar, para Agar. Sabe por quê? Porque aquele que tem promessa, Deus provê o sustento, Deus provê o alimento, Deus provê o escape, Deus provê a abundância de viveres, Deus provê, aleluia, o cumprimento da sua bendita e santa palavra. Aleluia. Glória, glória seja dado ao nome santo do Senhor. Receba essa palavra no seu coração. A promessa ainda está de pé. A promessa ainda está de pé. Deus escolheu alguém para mudar a sua vida, mudar a sua situação. Uma mulher egípcia, Agar, escrava, e Ismael. Olha como foi o nascimento, olha como foi o processo da caminhada. De repente a Bíblia diz aqui, e abriu Deus os olhos e viu ela um poço de água, e indo a ele, encheu de água o odre e deu de beber ao menino. Ei, a água pura da parte do Senhor é para tua alma agora. A água pura é a palavra, a água pura é o evangelho, a água pura é a ministração desta mensagem ao teu coração. Você estava fadigado, estava fadigada até agora, estava com sede até agora, aleluia. Então a partir de agora receba abundância,
abundância de alimento, receba abundância de água, receba abundância da palavra, receba abundância de vida, receba abundância de força, de ânimo, de coragem para marchar. E o Senhor diz para mim, diz para ti nessa hora: não temas, porque assim como foi aqui nesta mensagem, diz o Senhor, não temas. Deus estava com o menino, e o menino cresceu e habitou no deserto e se tornou um grande frecheiro. Sabe o que Deus está dizendo nessa noite para você, meu amado, minha amada? Ei, não temas, eu ainda tenho uma missão para ti. Não temas, eu estou te colocando de pé. Não temas, eu ainda tenho uma obra na tua vida. Não temas, eu ainda tenho um propósito na sua vida. Não temas, eu ainda tenho alguma porta para abrir, eu ainda tenho um caminho para inar, eu ainda tenho uma ciência para te dar, eu ainda tenho uma visão para te dar. Não temas, porque eu sou contigo. Oh, aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor. E a Bíblia diz aqui no versículo 21, e habitou no deserto de Parã, e sua mãe o casou com uma mulher da terra do Egito, aquela que outrora, aleluia, aquela que outrora havia perdido tudo, aquela que outrora foi vendida como escrava lá pela sua própria nação, agora está voltando de novo para a sua terra, está voltando de novo, aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor. Aquela que foi vendida como escrava, agora ela volta de novo, agora como mãe, ela volta de novo como mãe de um príncipe chamado Israel. Oh, louvado o nome santo do Senhor, ou melhor, chamado Ismael. Ela volta de novo com ele, e ali 12 príncipes saem do ventre, aleluia, daquela mulher, através da tua semente chamada Ismael. Então, tudo aquilo que foi roubado, o Senhor tem poder para restituir. Tudo aquilo que foi cortado, o Senhor tem poder para restituir. Mas olha como diz o ditado, olha a volta que o mundo dá, olha a volta que acontece as coisas. Deus está fazendo um grande reboliço, está mudando situações, adversidade e problema, e você não está entendendo. Mas por essa mensagem e por essa palavra eu creio que você está entendendo, que tu está entendendo, que Deus está trabalhando a seu favor. E aleluia, aonde falaram mal de ti, aleluia, onde foi decretado a escravidão, ela volta, aleluia, e constitui uma família para o teu filho, e ela foi abençoada. Aquela que era escrava, agora era mãe de um príncipe, de um rei. Olha a condição, olha o trabalhar de Deus. Então não desiste, não desanime, não pare por nada dessa vida. Maior é o que Deus tem para a tua vida, maior é o que Deus tem para a nossa vida, no nome de Jesus. Meu amado, minha amada, essa é a mensagem, essa é a palavra. Assim como Deus foi na vida de uma escrava e fez do ventre dela sair um príncipe e 12 reis, aleluia, Ele tem poder para fazer isso na sua família. Quantos pedidos chegou até nós hoje, por família, por filhos? Olha o que Deus pode fazer, meu amado, minha amada. Continue acreditando, desde o princípio desse culto, desde os louvores da oração e da súplica que fizemos. Olha a mensagem, olha a resposta que Deus nos envia para mim e para ti, aleluia. Deus vai fazer isso no teu filho, Deus vai fazer isso na tua parentela, Deus vai fazer isso na tua casa, e o nome dele será glorificado. Então, esta é a mensagem, essa é a palavra. Deus seja louvado. Amém.